Eu sou a Valéria, e aqui é o meu canal Palestina Livre Já, que é uma continuação do canal que eu tinha lá no Instagram, que eu tenho lá no Instagram, e eu estou fazendo essa transição agora aqui para o YouTube. E eu quero trazer aqui para vocês vários temas, não só sobre a Palestina, mas outros temas geopolíticos, direitos humanos, etc. Porém, hoje eu vou trazer meu primeiro bate-papo, que vai fazer entrevistas também, que é com a minha companheira de projeto, a Giovana Leite, que é do projeto Aliança Brasil-Palestina, um projeto que a gente tem em conjunto, eu e ela, e que está fazendo um ano agora de existência. Boa noite, pessoal. O projeto fez um ano agora, dia 5 de março. Dia A 5 de primeira março. Estamos um publicação. pouquinho atrasadas, mas é porque eu tive a ideia depois, né, de fazer esse bate-papo com ela, porque é uma das pessoas que está aí comigo nessa jornada, né, de ativismo pró-Palestina. Tem muita gente, a gente conheceu muita gente nessa jornada, e a Giovana foi uma delas, e foi a pessoa que topou uma loucura minha, que eu já tinha tentado com outras pessoas. Bom, a Aliança Brasil-Palestina é um projeto de arrecadação para famílias de Gaza, da faixa de Gaza. Como a gente manda esse dinheiro para cada família, essas coisas, a Giovana vai explicar daqui a pouco. E eu pensei em fazer um site de arrecadação, nessas plataformas de arrecadação, de vaquinha, né? Eu falei, gente, preciso fazer isso, mas eu preciso de ajuda, não dá para fazer só. E aí eu acabei conhecendo a Giovana no Instagram, entrei em contato com ela, fiz o convite, e ela aceitou. E eu queria começar a primeira pergunta, dar as boas-vindas. Giovana, tu pode explicar para a galera, pessoal, assim, mais ou menos como é o nosso projeto, como é que funciona? O projeto, ele parece ser muito complicado, mas ele é muito simples. A gente vai apresentando uma família por vez e arrecada o mesmo valor para todas essas famílias, independente do tempo que demora para arrecadação, a gente manda hoje $150 para cada família. A gente faz essa transferência ou através do PayPal ou pelos sites de arrecadação que as famílias mesmo têm, que eles distribuem pelo Instagram para conseguir sobreviver, eles estão dependendo dessas doações, então a gente utiliza basicamente essas duas formas de transferência. E a gente vai recolhendo a arrecadação um pouquinho a pouquinho, vai informando para as pessoas também quanto de porcentagem a gente hoje conseguiu até agora para a família, vamos colocar assim, a família da vez. Sim. E também a gente faz, desde o começo, a gente sempre deixou claro, tudo com prestação de contas para todo mundo, assim que a gente faz a transferência, a gente posta os comprovantes e as prestações de conta. E uma das coisas sim. que a Giovana me ajudou muito no começo foi a questão da matemática, né? Porque ela é muito boa de matemática, muito boa de conta, e eu sou péssima. E aí ela ajudou bastante nessa parte, porque a gente tem que fazer toda o cálculo, né? A conversão do dólar para o real, do real para o dólar, para ver quantos dólares vai precisar, quantos reais vamos precisar para atingir $150, porque muda também o valor, né, da moeda. Então, tem dias que o dólar está mais alto, tem dias que está mais baixo. Algumas famílias não recebem dólar, elas recebem em euro, né? Então, tem tudo isso que a Giovana ajudou bastante. Ela é da área de arquitetura, né, Giovana? E eu sou péssima em matemática, então ela ajudou bastante nisso. Cada uma faz mais na sua área também, né? Isso. E eu fiquei mais assim na parte da divulgação, né? Porque eu lembro que quando a gente começou, meu perfil já tinha um bom número de seguidores e o teu perfil ainda estava pequeno. Hoje o teu perfil já cresceu bastante, né? Uhum. E assim, como é que essas famílias começaram a te contactar? Eu sei mais ou menos como é, porque elas também vinham me contactar, mas conta pro pessoal aí, como
Como essas famílias chegam? Como tu sabe que elas realmente estão em Gaza? Como é que tu faz essa checagem? As primeiras famílias que vieram falar comigo foram respondendo alguns comentários que eu deixava em páginas que divulgavam a questão palestina. Elas vinham conversar, explicar, tentava mandar uma DM, eu só respondia direto no comentário mesmo. E eu comecei a ficar incomodada de não responder essas pessoas. Porque se elas estão passando pelo que elas passam hoje, com a situação que Gaza estava, né, e que continua, me doía saber que esse Dava desespero é um muito grande. desespero, né? Dá um É um desespero desespero muito sem. grande, porque elas começam a mandar várias mensagens, e assim, a gente não pode nem criticar essas pessoas, porque elas estão realmente, principalmente Uhum, estavam, né? Até que ainda está uma situação de pobreza muito grande em Gaza hoje, mas assim, os ataques diminuíram sim. consideravelmente, principalmente agora depois do início da guerra do Irã, comparado ao que nós vimos, isso já é alguma coisa, porque a gente está nisso, vendo isso, eu pelo menos desde 2023, né? Mas 2024, Uhum, 2025 eu vivi intensamente nisso, por causa da minha página, né? De ativismo, sim. de jornalismo pela Palestina. Então, era assim, uma situação assim de realmente, é, sabe, doeu o coração. E, assim, as pessoas estavam com medo, né? Viviam com medo. Imagina, eu criei vários gatilhos, imagina eles, né? Vários gatilhos, ansiedade, comecei a ter bruxismo, comecei a ter que usar uma placa de bruxismo, que comecei a ranger o dente até durante o dia, devido à ansiedade extrema, medo que eu sentia daqui. Eu tinha medo de acordar e ver um ataque horrível, sabe? Ver aqueles vídeos daquelas crianças sangrando, sem partes do corpo. Então a gente viu muita, muita coisa. E grande parte das pessoas até não viu, porque a grande mídia não mostrava, né? E Não. o algoritmo, a gente sabe que o algoritmo das redes sociais não mostra as mesmas coisas para todo mundo. Então essas coisas chegavam para a gente porque a gente seguia páginas, né, da Palestina, de jornalistas Sim. de lá, de Gaza, de, de grandes páginas que falavam só sobre a Palestina, como, por exemplo, o Eye on Palestine, né, que é uma página só para isso, e são Uhum. fontes confiáveis, e normalmente eles colocam pessoas de lá mesmo, de Gaza, vídeos de Gaza. Nessa época também não tinha esse negócio de IA como está agora, não era realista como está agora. Então a gente sabe que eram vídeos verdadeiros, que era impossível aquilo ali ser o que os sionistas falam, né? Os sionistas falam que é Hollywood. Eles estão dizendo o quê? Que é Hollywood fazendo uma referência a Hollywood, A Hollywood. né? É uma coisa ridícula, porque, assim, primeiro, não teria como os palestinos, eles não teriam recursos para fazer uma coisa tão bem feita, com aquele grau de realismo, né? E Uhum. os próprios israelenses, jornalistas israelenses e até de outros países já mostraram como é que Gaza está. Gaza está devastada. A gente olha as cenas assim abertas e você olha tudo destruído, os Sim. prédios, né? Quem queria fazer isso, né, com suas próprias casas, com sua própria cidade, para fazer um vitimismo? Isso não existe. Então não tinha essa possibilidade, né, Giovanna? Não, nesse nível, fazer alguma coisa de IA no nível que está hoje, que é possível perceber por imagens do Google, imagens aéreas do Google mesmo, você só vê destruição, você não tem como identificar mais nada de construções como a gente Uhum. consegue. Você olha o Google, você vê os prédios, os O desenhos, Google já foi os atualizado, arranjos. É, porque no o início do arranjo genocídio, urbano desapareceu. é, no início do genocídio, o Google ainda não estava atualizando as novas fotos de Gaza.
mas acho que não sei se foi em 2024 ou 2025 que o Google atualizou. E aí várias Sim, pessoas até fizeram, né, esses vídeos mostrando as imagens aéreas de satélite e tal, antes e comparando depois. Gaza antes e depois. E não é indiscutível, é indiscutível. Então essas pessoas estavam passando medo, estavam passando fome devido ao cerco, né? Sim, Que Gaza sofre um cerco há quase 20 anos, mas após o genocídio esse cerco foi de 100%, intensificado, digamos né? assim, intensificado e tiveram meses, né, em alguns meses, que eles fecharam totalmente, assim, o norte de Gaza, eu lembro que ficou sem água, totalmente sem água, praticamente sem comida, as pessoas estavam completamente presas e Israel não deixava entrar nada. A gente viu muita coisa, nossa, eu lembro de cada coisa. Mas continuando, como é que tu ficaste sabendo sobre esse genocídio em Gaza em 2023, né? Foi em 2023 logo no começo? Ou Uhum. demorou um tempo para tu começares a ficar por dentro do assunto, né? Tu já sabia alguma coisa sobre a questão palestina ou só foi aprendendo durante esse genocídio? Eu fui aprendendo mais recente, durante a atual etapa do genocídio. Eu acho que todo mundo ficou sabendo do, do dia 7 de outubro, né, que o Hamas fez um ataque, né, não deixa de ser, em Israel, e isso foi intensificado, né, esse genocídio, que já vinha acontecendo há muitos anos, chegou nas proporções atuais. A outra notícia que eu fiquei sabendo, né, posterior, foi a frase do Lula, falando que Israel estava fazendo a mesma coisa que a Alemanha nazista fez com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Essa frase é chocante para quem tem pouco contato com a situação atual. E eu fui tentar entender por que dessa fala. Aí que eu fiquei sabendo de toda a situação real do que acontecia. E comecei a seguir as páginas de organizações ligadas na causa palestina. Foram esses dois pontos principais: o ataque do Hamas e a frase do Lula, que me impactou muito. Mas tu já tinha alguma noção do que Israel fazia antes de 2023? Quase nada, É, muito a pouco, maioria das porque pessoas, até hoje tem gente que não sabe, né? Até hoje tem é, gente que sim, nega, ou ignora mesmo. ignora, mas por incrível que pareça, existe gente ainda desinformada, né? E como eu te falei, Uhum, o algoritmo não chega às pessoas. Eu não sei que elas vejam pela televisão, mas a televisão mostra muito, muito pouco, né? é, No meu caso, assim, eu aprendi muito mais depois de 2023, né? Depois de uhum, outubro de 2023, mas eu tinha noção de coisas que eu também aprendi olhando também na internet, né, há anos atrás, acho que desde 2012 eu achei uma postagem no meu Facebook, que eu nem uso mais, mas de 2012, acho que 2012 ou 2014, falando de ataques israelenses, acho que foi 2014, que 2014 teve um genocídio também em Gaza, assim, grande, teve, assim. teve. É porque genocídio na Palestina é uma coisa que é contínua, mas esses, assim, em larga escala, né, uma velocidade grande, tem em alguns momentos. Em 2014 teve um muito grande, Israel atacou Gaza, assim, acho que antes de 2023, esse último, em 2014 foi o pior ano, assim, Uhum. dos últimos anos, das últimas décadas. Então, 2014, acho que já era Netanyahu, Eu acho que era e já também. E é porque o Netanyahu está há muito tempo, ele saiu, depois ele entrou de novo. E eu vi essa postagem no Facebook, gente, olha, tá aí, eu já tinha uma noção, mas as coisas fogem da nossa memória, né? Sim. E eu lembro muito da Síria, que veio depois, né? A questão da Síria, naquela guerra civil síria, e Uhum. de ver os refugiados, aquela cena daquele meninozinho, lembra? Na praia, Sim, que deitado de morreu. bruços, né? Isso.
um menino sírio, refugiado. Então, essa questão dos refugiados sempre me tocou muito. Mas, assim, eu não tinha noção do que Israel é, eu não tinha noção do poder de Israel, né? Eu tinha aquele senso comum de que quem manda no mundo é os Estados Unidos, né? Hoje eu vejo de outra forma. Eu Uhum. não tinha noção de que Israel, claro que os Estados Unidos também é vilão, também é imperialista e tal, mas eu não tinha noção, não sabia, não fazia a mínima ideia de que os judeus sionistas, dos lobbies lá, que eu não vou falar o nome aqui, mas porque pode cair o vídeo, que eles mandam no Congresso dos Estados Unidos, né? Eles mandam nos dois partidos, tanto no Democratas quanto nos Republicanos. São eles os maiores doadores das campanhas, né? Dos dois lados. Os democratas também, não são só os republicanos. E Nossa, é por muito. isso que eles fazem o que eles querem há décadas lá. E ninguém comenta isso. A gente não vê a mídia hegemônica fazendo uma crítica, comentando quem são os grandes lobistas, quem são os grandes financiadores das campanhas. Aqui no Brasil ninguém falava disso, né? Eu não sabia que Israel tinha esse poder que tem. Mas eu Sim. acho que Israel, por outro lado, Israel está caindo, né? Em decadência tanto na visão do público, né? A Uhum. sociedade começou a desaprovar, né, Israel, quanto mesmo agora na guerra, no sentido militar também, por falta de inteligência, de tudo, eles, mesmo tendo mais poderio militar, né, do que Uhum. o Irã, Estados Unidos e Israel juntos têm muito mais tecnologia que o Irã. Mas Sim. por vários motivos, falta de várias coisas, né? De tática, de estratégia, eles também não estão tão bem assim. Alguns estão dizendo até que eles estão perdendo essa guerra, né? Uhum. Então, eu não sabia, voltando, eu não sabia que Israel era tão poderoso, não tinha a mínima noção, mesmo sendo jornalista, né? Eu não tocava nessa área tanto de geopolítica internacional. Né? Eu me preocupava muito mais com as questões brasileiras, a questão da política aqui do Brasil, mas Uhum. externa não tinha essa consciência, né? Mas eu tinha só para terminar, eu tinha um amigo de João Pessoa, um amigo assim, de João Pessoa, que ele é músico, ele tem uma banda de punk rock, alguma coisa assim, e ele sempre postava, muito antes de 2023, coisas da Palestina que eu começava. Foi com ele que eu comecei a ver algumas injustiças, sabe? Que eu já tinha mais Uhum. noção por causa desse meu amigo. Porque ele postava os policiais, vídeos dos policiais israelenses, né? Dos soldados israelenses, maltratando as crianças palestinas ali na Cisjordânia por nada, né? E eu Sim. não sabia muito bem o que é isso, é na fronteira, o que... Não é na fronteira, é dentro da Palestina. São Sim. eles que estão ocupando a Palestina, né? E muita gente a gente não sabe, a gente pensa, nossa, por que eles estão fazendo isso? Os meninos essas crianças estão tentando invadir ali o território israelense, sabe? Não é nada disso. É porque hoje a gente sabe, né? Sim. Mas foi com esse É, meu amigo que eu comecei a ter noção, o Gilberto. E, assim, até essa parte desse Jordânia mesmo, muita gente não sabe, muita gente não essas imagens horríveis de pessoas, dos colonos, né, uhum. israelenses, fazendo absurdos, roubando terras, roubando casas ali na Palestina, batendo nas crianças, enfim. E foi assim que eu comecei a ter noção sobre o que aconteceu na Palestina. Mas a questão da faixa de Gaza eu aprendi mesmo, a partir de 2023. Acho que a maioria das pessoas, né? Sim. Muita gente Eu que acho que está sim. na militância mesmo hoje, no ativismo, acordou mesmo depois disso, né? Porque a gente viu, aí quando começou a Globo,
grande mídia falava muito só de Israel, o ataque do Hamas, mas sem mostrar o que veio antes, né? Sem mostrar o que veio antes. Ainda Pode falar. a nossa mídia é muito tendenciosa. As notícias pelo viés israelense. Então, a situação dos palestinos mesmo era basicamente colocado como eles sendo os culpados, eles sendo os terroristas, eles sendo os perpetradores de ataques. Mas não, a E gente na verdade, passa a perceber que é o desculpa, contrário. desculpa te interromper, mas na verdade esse ataque de 2023, né, não gosto de falar 7 de outubro, porque eles também instrumentalizaram essa data. 7 de outubro Sim. virou a data do vitimismo, né? Uhum. Apesar de que, sim, morreram pessoas, morreram inocentes, não nego isso, porque eu não sou como eles. Uhum. Mas eles instrumentalizaram esse nome, essa data. Mas é, esse ataque de 2023 do Hamas, na verdade, foi um contra-ataque, né? Sim. Foi um contra-ataque, porque mesmo em 2022, ainda em 2022, né, no ano anterior, Israel fez não, acho que vários grandes ataques na faixa de Gaza, onde morreram várias crianças, entende? Sim. Então, os palestinos já tinham tido vários 7 de outubro, vários 7 de outubro, né? E as pessoas não falavam Uhum. disso. Voltando para o projeto, Gil, é, qual foi, assim, o caso, teve algum caso de alguma família que te marcou mais, assim, dessas famílias que a gente ajudou? Eu acho que teve. A Maísa, que foi o primeiro caso, eu acho que é emblemático, quando a gente conseguiu a primeira meta, né, do projeto, e a gente mandou o dinheiro para ela, não tem como E esquecer foi da Maísa. rápido, né? Sim, Foi, eu achei que ia demorar muito mais, até conhecerem, ter realmente confiança no projeto, eu achei que ia demorar, assim, muito tempo. Mas foi, às acho que vezes, uma foi umas semana, 2 semanas, 2 ou 1 chegou a semana. 2, Eu eu não nem lembro não lembro, exatamente o mas foi tempo. bem rápido mesmo. Foi, e logo na sequência, as duas famílias que vieram em sequência, completou assim, em coisa de dias, nem demorou uma semana para completar os dois. Né? Esse começo é Hum. claro que marca muito. A distribuição de comida com a Mona, que a gente fez em julho, que era um mês que as fronteiras estavam muito fechadas, estava realmente faltando muita comida para as pessoas, então é, é marcante também. E logo na sequência, o mês de fevereiro, não foi uma família que marcou, mas o mês em si, que foram 9 famílias que a gente conseguiu. Então Nossa, atendeu muita gente. em um mês Em um mês foram 9 famílias. de 2024, né? É. Ou Não, 2025. 2025. Isso. 2025. Logo no começo, né? Foi. A gente começou em março, foi o primeiro setembro do projeto. Ah, Né? tá. Eu Para mim pensei foram que era essas. eu escutei fevereiro. Foi em setembro, esses Não, que foram. setembro. Setembro. 9 famílias, né? 9 Nossa, muito famílias. Foi bom. muito E legal. quantas famílias, né, no geral, a gente já conseguiu ajudar a pessoa? Gente, a gente sabe que não é um valor grande, né? Não é um valor grande. US$ 150 dá quantos reais agora? US$ 150, eu estou fazendo a conta da meta de R$ 1.000, que isso a gente tem uma margem de manobra com câmbio, a taxa da plataforma, que é cobrada logo no momento da doação, e também o imposto de transferência internacional, que é o IOF. Então, a gente tem uma margem de um pouco mais ali para ter essa manobra do câmbio. Uhum. Né? Mas Não, em reais não seria quanto para a família? Sobra para a quanto para a família, família? em reais fica entre 850 a 870, já chegou a 900 nos momentos de câmbio mais alto. Certo. Hum. É,
Porque, assim, a gente sabe que não é um valor grande, mas levando-se em conta que nós somos duas pessoas, claro que nós tivemos várias pessoas que colaboraram com a divulgação dos posts, etc., outras pessoas, né? Vou até Muita citar collab, os perfis muito delas aqui. compartilhamento. Mas, para as pessoas que estão em Gaza e perderam emprego, lá não tem Bolsa Família, lá não tem nada disso, as pessoas perderam emprego, perderam suas casas, estão morando em tendas que normalmente as pessoas nunca conseguem ficar só numa tenda por muito tempo porque chove, né? Tem ventania, a tenda arrebenta, enfim. As pessoas, a maioria mora em tendas, poucas pessoas ainda conseguem alugar um quarto, alguma coisa dos poucos prédios e casas que sobraram, né? Então, a maioria vive em tendas, em campos de deslocados internos ali em Gaza, Sim. né? Tem os bairros viraram grandes campos de refugiados, né? Refugiados dentro da própria terra. E ali na área da praia tem muitas tendas, né? Acabou tudo. Então, as pessoas não têm emprego, não tem nada. A única fonte delas, normalmente, são doações. Então, a maioria dos palestinos, o que eles fazem? Eles abrem um link, né, em alguns sites de arrecadação, né, de doação, né, e nem são eles nem podem, às vezes, a maioria deles não abre, eles pedem para outras pessoas em outros países, né, Abrir. normalmente Europa, Estados Unidos, abrirem para eles, porque essas plataformas racistas não aceitam, não funcionam na Palestina. E até dificultam, quando eles percebem que o link é de alguém de Gaza, eles dificultam, fecham às vezes o link, né? Sim. Esses grandes sites como GoFundMe são acusados de já terem fechado vários links de palestinos em Gaza, que usam Dificultar os esses links, saques. e isso dificultam tudo. Então, esses links de arrecadação são muitas vezes a única fonte de renda dessas pessoas, né? E os preços também são altíssimos lá, porque Israel fecha tudo, né? Então está tudo muito caro por causa da lei de oferta e demanda, né? Está tudo muito caro. E vendo por esse lado, é R$ 800, né? Ajuda muito, ajuda a comprar ali uma comida para a semana, né? Para as Sim. crianças, a maioria deles tem muitas crianças, tem muitos filhos. Sim. Então, ajuda ali na comida da semana, ajuda a comprar um remédio, que também são caríssimos e difíceis de achar, né? Ajuda sei lá, a, a completar um dinheiro de uma tenda, entende? Então, é, eu acho que é um projeto muito válido, assim como outros projetos aqui no Brasil, que tem outros projetos além da Aliança Brasil-Palestina e no exterior, mas acho que com esse valor assim constante, o nosso é um dos poucos, até no mundo assim, né? Não tem tantos com valor constante assim. Só de grandes ONGs, né? ONGs, nós não somos uma ONG, nós somos um projeto, né? E até porque se a gente fosse arrecadar um valor muito alto, a gente teria que virar uma ONG, né? Sim. E a gente não tem condição de virar ONG, porque nós temos outras coisas, né? Nós não trabalhamos com isso 24 horas por dia, temos as nossas vidas, etc. E é isso. É, pois é, o caso mais marcante, né, que a gente estava falando, o caso mais marcante, teve vários casos marcantes, assim, para mim. A Maísa, como você falou, mas teve vários, assim, crianças que estavam na UTI, né, crianças Uhum. que estavam, essa última mãe que a gente ajudou agora, ela perdeu uma Lama. bebê, a Lama, ela perdeu uma bebê, né, a bebê dela, ela demorou para conseguir engravidar. Quando ela engravidou, começou o genocídio. Começou.
Então, a primeira filha dela ficou muito doente com questão de meses também, pela falta de tratamento é, próprio, apropriado em Gaza, porque também destruíram todos os hospitais, mataram vários médicos, né? A criança acabou falecendo. E agora ela teve outra bebê, e essa bebê também estava na UTI recentemente, está com um problema muito, muito grave no pulmão e precisa fazer tratamento fora de Gaza. Eu acho que ela até já conseguiu entrar para a fila de evacuação, mas sabe-se Deus quando Israel vai permitir, né? Porque Sim, Israel dificulta a saída das pessoas, mesmo através da OMS, quais são as outras de saúde que tem, Médicos Sem Fronteira, essas coisas, Israel dificulta, né? E essa foi uma das famílias assim, que mais me tocou, porque, imagina, já perdeu uma filha, uma bebê, e agora mais, né, sim, mais outra doente. E assim tiveram vários casos. Tivemos casos em que a família estava completamente desestruturada, porque o pai morreu, o marido da mãe, no caso, da mãe da família morreu, ou foi torturado, foi preso, sabe? sim. Muitos maridos foram presos e não voltaram, outros voltaram completamente desequilibrados porque sofreram tortura. Várias pessoas perderam vários entes, né? Então a gente viu muita coisa, né, Giovana, nessa É, trajetória. a gente vê um pouquinho de cada coisa que nenhum ser humano deveria ver, né? Não, não tem explicação. E a A gente quantidade de acaba se maldade. apegando, né? A gente acaba se apegando a essas pessoas, porque a gente muitas vezes conversa com elas, até se forma uma amizade mesmo, né? Sim, sim, E quando a gente se apega a uma família, a uma pessoa que está lá, a gente sofre junto mais ainda, né? A gente já sofre de ver as cenas mesmo sem conhecer. Imagina quando a gente conhece, quando a gente conversa, é, né? Muito complicado, gente. Foram vários, vários casos bem tristes. Qual tu acha que é a maior dificuldade que a gente tem, assim, nesse projeto? O que a gente eu já fez? acho, eu acho que é a tentativa do, da, das, da, das empresas de silenciar o que acontece na Palestina. Em Gaza, não somente, porque é toda a Palestina que está passando por isso. Gaza parece ser o pior, mas que não diminui os problemas da outra região. Como é muito difícil ter qualquer tipo de notícia nas grandes mídias brasileiras, às vezes as pessoas duvidam muito da necessidade de doar, de ajudar. Né? Eu acho que o principal é isso. Não é nem As conseguir a doação, é pessoas fazer as pessoas realmente acreditarem no que está acreditarem, acontecendo. né? Já chegaram a acusar a gente de golpe, né? Nossa, várias vezes. Várias vezes de golpe. Ah, isso é golpe, é golpe, é golpe. Eu lembro que quando ai, meu Deus, como é o nome da moça que ajudou a gente agora? Thaisa, né? A Thaisa Ah, sim. Rosa. Uhum. Ela, ela é uma filósofa, né? Do Sul, e também está aí no ativismo pró-Palestina, e a gente convidou ela para fazer um vídeo, porque ela tem bastante seguidores, né? Alcança bastante pessoas, falando do nosso projeto de alimentação, na época, eu acho. Uhum. Estava fazendo uma arrecadação para comprar comida. E aí eu vi várias pessoas comentando lá no perfil dela, porque não conheciam também nosso projeto, né? Ah, Sim. isso deve ser golpe. Será que isso chega lá mesmo? Como será que isso chega na Palestina, né? E aí Uhum. a Giovana ia e explicava com toda calma. Porque outra coisa que eu não te perguntei, Giovana, eu vou já perguntar, a questão de como as pessoas, não, você já falou como chega, né? Através do PayPal, né? Uma conta Uhum. bancária, etc.
Mas como é que as pessoas sacam esse dinheiro? Me lembra já já de fazer essa pergunta, mas só para terminar, a maior dificuldade que você falou, né, é das empresas também, mas você estava falando das Big Tech, dessas das redes sociais, As plataformas. Uhum, as plataformas, né? Porque elas realmente elas limitam muito os nossos conteúdos, né? E uhum, às vezes, quando eu comecei o projeto, eu tinha às vezes alguns vídeos que viralizavam bem, assim, que tinham uma boa circulação, uma boa visualização, um bom alcance. Mas às vezes, quando eu falava do projeto Aliança Brasil-Palestina, caía. Era só falar de doações para Gaza, caía, né? sim. Então parece uma coisa proposital mesmo. Parece que eles não querem que essas pessoas sejam ajudadas, que as pessoas estão literalmente, assim, com todo respeito a Gaza, no fim do mundo, sabe? Porque ali Uhum, as pessoas estavam vivendo o inferno na Terra. E essas é, plataformas dificultando pessoas, né, que queriam ajudar os civis, a população de Gaza, né? é, limita a entrega do conteúdo, esconde perfil, derruba perfil, impede de fazer comentário, impede de fazer collab, tudo que eles podem fazer, eles realmente fazem, para Sim. realmente Às essas vezes eu tinha pessoas. um vídeo assim, sei lá, que chegava a 20 mil, já tive vídeos que chegaram até muito mais do que isso. E aí, quando eu Uhum, postava sobre doações para o projeto, o vídeo tinha 600 visualizações, sabe? sim, Não tinha comparação. Então, a gente vê que é uma coisa muito proposital. é, Mas como é que, me conta como é que, por exemplo, esses palestinos, eles sacam o dinheiro lá em Gaza? Porque muitos bancos foram destruídos, né? Então, como é é, que acontece isso? Como é que esse dinheiro chega para eles? escritório bancário, né, o prédio de banco mesmo, praticamente ele não existe mais. O que eu sei é que algumas pessoas que tinham muito volume de dinheiro em espécie cobram por fazer essa troca financeira para eles, né? Então as pessoas fazem uma transferência bancária igual a gente faz aqui no Brasil com Pix ou transferências comuns mesmo, e sacam e a pessoa doa esse valor. Hoje isso já está diminuindo, porque essas cobranças que eles chamavam de comissão para fazer esse saque já estava ficando tão alta que as pessoas não estavam mais suportando essa A perda troca. desse dinheiro. Então eles já começaram a melhorar isso e já estão fazendo pagamentos online com transferências Eu bancárias acho que direto foi o ali no aplicativo. próprio, acho que foi o próprio governo de Gaza, né, que também tomou algumas medidas, porque Sim, alguns cambistas estavam fazendo, né, essa atitude abusiva, assim, era para extremamente abusivo. lucrar muito em cima das pessoas que já estavam ali, né, com É, pouquíssimo dinheiro. E também, por que que eles iam nesses escritórios, às vezes, trocar? Porque muitas pessoas no comércio ainda não aceitavam dinheiro digital, né, é, no aplicativo. Hoje eles já estão aceitando mais, né? Muita é. gente já faz pagamentos já pelo celular, transferência bancária entre eles e tal, Isso né? facilitou bastante, Sim, né, porque aí acaba com esses atravessadores de casa de câmbio, da necessidade desse saque. E era realmente sim. abusivo, gente. E Eu já quando a cheguei a gente, ver valor de 60% de comissão. nossa, mais da metade do dinheiro. É, É, me diz uma coisa, quando a gente fez, me conta o pessoal, né? Quando a gente fez, então, a questão da arrecadação de comida e de roupas de inverno, a uhum, gente fez como? Porque não era direto para as famílias, né? Uma pessoa distribuía para a gente. Como é que a gente fez sim. esses projetos de comida, de água, de comida, de roupas? Conta um pouquinho para o pessoal. Esses projetos de intenção coletiva, a gente precisa arrecadar um valor mais alto. No caso de comida, foi US$ 1.500, que isso é 10 vezes o Bem valor. maior.
Porque são para várias pessoas, né, que a gente vai. Sim, sim. Foi, se eu não me engano, foi $1.500. Eu posso verificar isso depois também. E a Mona ficou responsável dessa primeira distribuição, fazer a compra dos itens de alimento e montar kits básicos que dariam para as famílias Quem é cozinharem a alguma Mona, por coisa. exemplo? Quem é a Mona? A Mona é uma Para quem ativista não de conhece. Gaza. Sim. A Mona é uma ativista de Gaza que trabalha também com vários outros projetos de outros países, com outras pessoas, e ela faz esse trabalho do contato entre as pessoas que estão ajudando e as famílias que também têm dificuldade de acessar ajuda externa, porque tem muitas famílias que têm dificuldade de, de trabalhar com internet, trabalhar Nem em tem rede celular, às social. vezes. Às vezes o celular quebrou e não consegue comprar outro, ou nunca teve. São pessoas, às vezes pessoas mais idosas, né? Então ela faz E pessoas mais esse. pobres mesmo, porque antes do genocídio já existia muita pobreza também em Gaza, né? Então Muito, tem gente que não tem celular, né? sim, Então imagina, aí já eram pobres, né? Aí com o genocídio, imagina que alguns poucos que tinham celular, dessas pessoas mais pobres, tiveram que vender o celular, por exemplo, né? uhum. Então, E aí a Mona então a faz esse Mona, trabalho de ela conexão, recebe, né? sim, Ela ela fica recebia o dinheiro, responsável por receber esse dinheiro, fazer as compras e as distribuições. Ela fez tanto a distribuição de roupas como a distribuição de alimentos. sim, e outras pessoas, né? A Mona, tu tá dando a Mona como exemplo, né? Mas Sim, tivemos outros colaboradores, né? temos. Eu esqueci quem fez a segunda distribuição de roupa, eu esqueci o nome dela Foi a, agora. a Hannah, A Hannah fez a distribuição de isso, roupas. E tem alguns outros contatos também que eu faço algumas distribuições de comida e água potável, que também sim. são outras Fala um pouquinho famílias desse que teu projeto de água e comida, que é independente do Aliança é Brasil-Palestina. independente. Ele fica paralelo também, que a intenção é bem próxima do que foi feito com a Mona e com a Hannah, com comida e roupa, que é fazer compras maiores de itens de alimentação e distribuir. Aí ali a gente já distribuiu quilos de farinha para famílias, é, carne, ovos, frango, refeições prontas no Ramadã. A gente já fez coisas voltadas só para criança, com biscoito recheado, suco, bolo, né? Muito legal. E também comprar água dessalinizada nas usinas dentro de Gaza e distribuir gratuitamente para as pessoas, porque a infraestrutura de De água. distribuição de água acabou. Não existe água praticamente em lugar nenhum mais em Gaza se não for distribuída em caminhões de água potável, dessalinizada. Não existe água encanada, nem água para comprar, tipo garrafão, essas coisas. Normalmente é sempre as pessoas têm que ir Sim, buscar água nos caminhões. E às vezes nem tem caminhão todo dia. Imagina ficar mais de um dia sem beber água, né? sim, sim. E é pior do que ficar sem comer. É, E teve épocas, né, quando Israel aumentou o cerco, principalmente no norte de Gaza, que as pessoas ficaram sem água vários dias. Imagina esse sim. sofrimento. Muitos É, tentam cavar poços, procurar alguma é forma de difícil. alternativa de conseguir esse basiquinho que é água. Hum. E Israel também destruiu algumas dessas usinas que fala, Usina. Uhum, usina, né, de dessalinização. Israel destruiu, acho que no uhum, começo, eu acho, logo, destruiu sim, as áreas de agricultura também. E depois que os palestinos conseguiram, né, o governo de Gaza construiu algumas novas usinas, eles foram e destruíram de novo, bombardearam de novo. Isso aconteceu algumas sim. vezes. Giovana, para a gente encerrar, eu queria falar rapidamente da questão, uma questão fora aqui da questão do projeto.
dos brasileiros, do Brasil, desculpa, do Brasil não receber palestinos, né? Eu coloquei essa pauta aqui porque é uma pauta que me incomoda muito. Uhum. Os palestinos não são recebidos em quase nenhum lugar do mundo. O mundo está fechando as portas. Eles já É. vivem numa prisão, né? Porque Israel não deixa ninguém entrar, não deixa ninguém sair. E mesmo agora, após o cessar-fogo, o Brasil continua não dando visto humanitário para os palestinos. É uma dificuldade para alguém conseguir, sei lá, para um palestino conseguir vir para o Brasil, se ele conseguir sair de Gaza, né? Uhum. Eu vi um caso agora de uma pessoa que conseguiu, ela casou com um palestino, eles se conheceram na internet, ela conseguiu trazer ele para o Brasil. Aliás, eu acho que ela ainda não conseguiu trazer ele para o Brasil, ela conseguiu a autorização dele sair de Gaza, né, com os filhos, Uhum. para vir para o Brasil. Mas agora ela precisa do dinheiro, que é um dinheiro altíssimo, né, para trazer. Mas, assim, é uma exceção. A Asma, por exemplo, que é uma brasileira muito conhecida, é, não é exatamente brasileira, mas é uma com naturalização, né, brasileira, viveu aqui muitos anos. O pai dela mora aqui no Brasil e ela já conseguiu todos os documentos necessários para voltar para o Brasil. Fizeram várias campanhas para trazer a Asma para o Brasil e nada, ela continua em Gaza, né? Uhum. Então, o que que tu achas, assim, dessa questão do Brasil não conceder vistos humanitários, como eles concedem para os ucranianos, né, por exemplo, Uhum. para os afegãos, por muito tempo eles estavam concedendo, porque para os palestinos não é concedido esse visto, enquanto os israelenses entram sem precisar de visto, É um absurdo isso, né? aqui no É, Brasil. ah, é um absurdo isso, a quantidade de soldados da IDF que vêm para cá para passar férias, né? Destroem o Brasil, colocaram fogo na Patagônia. Assim, onde eles vão, eles arrumam confusão, né? Eu acho que eles que precisavam ser barrados em aeroportos. É, essa questão política de relações internacionais não é muito o, a opção que eu fui para o ativismo da Palestina, mas eu ainda dou umas pinceladas ali. Eu acho muito estranho que a Constituição brasileira fala que nas relações internacionais do Brasil, o asilo político é uma das coisas que o Brasil tem intenção de fazer, mas por que é tão seletivo? Né? A razão para isso, para mim, é só não criar atrito com as relações diplomáticas Brasil-Estados Unidos, Brasil-Israel. É a única coisa que eu consigo pensar. Né? Por que, que é Acho que a tão principal contra? razão é não desagradar Israel e também o refúgio, ele é um direito humano universal, né? Não Sim, só na Constituição do Brasil, mas nessas cartas universais da ONU, enfim, Carta sempre, dos Direitos Humanos, Carta dos sempre, Refugiados. sempre colocado que o refúgio é um direito humano universal, sabe? Então, por Uhum. que que os palestinos, só os palestinos, estão barrados em praticamente todos os países, né, do mundo, ou têm visto muito dificultado, ou não recebem vistos humanitários, né? Isso é um absurdo, assim, eu acho um absurdo. E é uma das coisas que eu fico mais triste que a gente, assim, não conseguiu, como ativistas, né, fazer com que o governo mudasse, porque os israelenses não é que eu vou ser antissemita, que eu nem acredito que eles são semitas, etc. Uhum. Mas, enfim, é, não é que eu esteja sendo xenofóbica com os israelenses ou algo do tipo, mas eu acho que após 2 anos de genocídio, do pior genocídio, né, dos últimos tempos, e o primeiro a ser transmitido ao vivo para o mundo inteiro, é um absurdo que eles não precisam sequer de visto. Não é que vamos barrar todos os israelenses, sabe? Mas
visto, é o básico, né? Uhum. E durante esse processo, ver qual é o histórico daquela pessoa. Ela lutou em Gaza durante 2023, 2025, Sim. ela tem algum crime de guerra cometido em seu nome, porque a maioria dos soldados que foram tem crimes de guerra, entendeu? E muitos E deles têm orgulho de postar esses crimes nas de próprias páginas das postar, redes sociais. eles postavam, entendeu? 90% postava e fazia coisas absurdas que são crimes de guerra. Existem diretrizes que proíbem algumas coisas numa guerra. Não Sim. vale tudo, entende? Então, esse critério deveria, né, ser implantado aí para conceder ou não um visto para um israelense, Uhum. entende? Até falando do critério para concessão de visto, eu lembrei de uma situação que uma amiga passou recentemente. Ela viajou para a Jordânia e ela queria entrar na Cisjordânia porque ela tem familiares palestinos. Ela foi tentar fazer a travessia, né, para a Cisjordânia, e ela foi entrevistada nesse ponto de fronteira por soldados israelenses. E eles, sem problema nenhum, pegaram o celular dela, olharam as redes sociais, tinha algumas postagens pró-Palestina, ela foi barrada. É fazer a mesma coisa para a concessão de visto de israelenses nos outros países. Faz uma Exatamente, conferência de, exatamente, de quem é essa pessoa. exatamente. Não E tem. outra coisa é que eles estão não só visitando, eles estão comprando terras na Bahia, né? Então isso é muito preocupante. Uhum, Eu vou depois fazer outros vídeos aqui, porque esse não é o tema central aqui do nosso papo, mas eu quis trazer isso para ouvir tua opinião também, uhum, e para trazer brevemente esse assunto, já fazer as pessoas refletirem sobre isso, sabe? uhum. É, as pessoas precisam ser punidas pelos seus atos, as coisas precisam ter consequências. Se eles não Sim, receberem nenhum tipo de consequência, nenhum tipo de punição eles pelo que jamais eles vão fizeram, pensar isso no que nunca vai fizeram. acabar. Exatamente, Hum. exatamente. Queria fazer mais umas perguntas, mas A eu tô gente vendo pode aqui fazer que um papo número 2. a gente faz depois, porque nós já estamos com quase 1 hora aqui. Não quis fazer Uhum, ao vivo porque é a primeira vez, né? Então, e também ainda estou com um canal pequeno. Quem gostou, gente, se inscreva aqui no canal, dê like, compartilhe, mostre para os amigos, comente aí, dê um like nesse vídeo. E, Giovana, só para terminar, eu coloquei aqui o Pix do Ajude a Palestina, que é o nome do teu perfil, né? E sim. nesse Pix, a Giovana recebe tanto doações para a Aliança Brasil-Palestina, que é o projeto que ela tem comigo, quanto para esses outros projetos que ela tem independentes de água, né, de alimentação, etc. E também tem o site. Você pode falar, então, assim, do site e do Pix, para quem quiser ajudar, para quem quiser doar. Todo o valor que chega nesse Pix, ajudeapalestina@gmail.com, eu direciono para as campanhas. Normalmente, se tem alguma indicação de qual campanha que a pessoa quer ajudar, coloca ali no comentário do Pix, aí eu direciono para onde a pessoa quiser. Muitas pessoas mandam uma DM para mim falando: olha, eu queria doar para tal projeto, e doa pelo Pix, então eu vou atendendo à vontade da pessoa também. Se chega sem nenhuma doação, eu mando em geral 60% para a Ajude a Palestina e 40% eu divido para os outros 2 projetos, né? Porque o projeto central da minha página é realmente o Aliança Brasil-Palestina. A página do Eu acho que tu Instagram, confundiu, tu falou 60% para o Ajude a Palestina, para o Aliança, para no o caso. Aliança, Isso. é, Tu é trocou. nome muito parecido, Sim, então é mas 60% 60%. para o Aliança
e 40% eu divido entre os outros 2 projetos. Às vezes eu Certo. mando mais para um do que para outro, depende, assim, às vezes eu estou muito próximo de conseguir um caminhão, aí eu deixo de comida do lado e mando mais para Sim. água, né? Vou ajustando à medida do que for necessário. A página do Instagram com as campanhas e também com os links de doação das vaquinhas, do site das vaquinhas. Fica lá na bio do @ajude_a_palestina. Deixei separado que é fácil entender o que é o nome, que a visualização é melhor. Tá tudo Ajude a lá. Palestina é o nome para quem não sabe, é o nome do perfil da Giovana no Instagram. Então, se você quer Sim, seguir a Giovana, o nome dela lá é Ajude a Palestina. No caso, o @ajude_a_palestina. E lá tá na tudo bio lá dela também. fica Tem os os. links dos sites, né, das campanhas, Sim, ou você pode mandar pelo Pix também. pelo Pix E também. lá no perfil dela é onde nós postamos as prestações de conta de cada envio, de cada arrecadação para cada família, ou cada Sim, tá campanha tudo. de alimentação, etc. Toda tudo direitinho, todos os detalhes das prestações de conta, a Giovana faz as contas lá, porque ela que é boa de matemática, e, e coloca lá. Fica tudo lá. Se quiserem perguntar alguma coisa também, chama por DM, eu Na tento responder DM. todo mundo. De vez em quando demora um pouco, porque é muita coisa para responder, mas eu tento responder todo mundo. Né? Pode Pode. também entrar em contato contigo por esse e-mail, Não, ajudeapalestina@gmail.com, eu não acesso o e-mail. muito a caixa de e-mail, não. É Sim. preferível Melhor. pela DM do Instagram. É. Então é isso, gente. Vamos completar aqui 1 hora. Giovana, queria te agradecer Eu que não só agradeço. por ter aceitado esse bate-papo, mas é, como parceira de projeto mesmo, por ter topado o projeto. E a gente ajudou quantas famílias que você falou? Hoje a gente está no caso número 44, mas não são exatamente 44 famílias, são 42 famílias, porque a gente teve a campanha de arrecadação de alimentos com a Mona, né? Então a gente ajudou Várias várias pessoas. famílias, mas, né, não foi uma família em específico. E também teve a ONG, o Projeto Samir, também, que Sim, a gente fez uma arrecadação para eles. Então, não foi que é uma uma ONG lá de família Gaza. também. Sim, Sim. então Então, foram nós 42 famílias apresentadas, uma distribuição de alimentos e uma ONG. sim. E a de roupa também. De roupa correu paralelo também, né? Então não está É, dentro dessa roupa de conta frio. do Aliança. Então nós já ajudamos aí, enviamos, né, já colaboramos com mais de Uhum, 40 famílias, fora essas outras sim, distribuições. Então, é muito gratificante. Quem puder doar, doe. A partir de R$ 5, qualquer valor. Tem gente que doa 5, tem gente que doa 10, tem gente que doa 100, o que né? puder, Então, o que tiver o que dentro você das suas puder, condições financeiras. qualquer valor ajuda, porque às vezes está faltando R$ 10 para atingir a meta. Então, se você doa Sim, R$ 5, já ajudou muito. sim, E muda a vida, pode salvar a vida de alguém lá em Gaza. E eu queria só, antes de terminar, falar uma coisa rapidinho. Por que que nós não estamos ajudando o Irã, por exemplo? Porque o Irã não está sob cerco, gente. Gaza está sob cerco, e não só agora, né? Há 20 anos. Então a situação de Gaza é especial. Assim como do Sudão. No Sudão também, às vezes, acontece de ter uhum, cerco. Não como em Gaza, mas alguns bairros e algumas partes da cidade ficam em cerco. Mas Gaza, acho que é o pior caso. Então, é, por isso que nós escolhemos ajudar e continuar ajudando a faixa de Gaza, a Palestina. sim. E ajudar uma região que está passando por um problema não significa que a gente ignora o que acontece nas outras regiões que também têm problema, mas que a gente está fazendo algo pelo outro, né? A gente sabe que tem outras pessoas passando por dificuldade, mas o que a gente pode fazer hoje é ajudar Gaza.
e a gente espera que outras pessoas estejam ajudando o Sudão, o Irã, né? Brasil, né? O Porque Brasil, muita gente sim, fala, por que vocês não ajudam o Brasil, vão ajudar pessoas lá em Gaza? Porque no Brasil nós não estávamos vivendo um genocídio. Nós sim, temos pequenos genocídios lentos, mas nada comparado a uma guerra, né? A um genocídio de guerra, com armas poderosíssimas, bombas de não sei quantas toneladas. É uma situação realmente muito delicada, específica de Gaza, né? sim. Assim, bombas Então, que aí, evaporam as pessoas em segundos, né? Eu fiquei tem, assustadíssima quando eu tem vi isso. bomba que, tem algumas bombas lá, que são bombas, armas novas, que derretem as pessoas, os corpos somem, não sobra nada. É, Então, são coisas que aqui no Brasil muita gente nunca vai entender. Só quem tá lá em Gaza mesmo, e a gente que acompanha entende um pouquinho, sim. né? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, viu? Muito obrigada. A gente faz Val, depois, então, uma segunda parte. Val, muito obrigada pelo papo e também muito obrigada pelo convite maluco, que foi só precisava assim, ou vamos fazer, porque a vontade É, já existia, mas como que faz? Né? Uma pessoa não dá conta, mas quando teve o convite, eu não pensei 2 segundos. Tem que topar, porque é, realmente a gente foi precisa fazer realmente alguma coisa, a um gente não pode encontro, ficar assim, parado. coisas da vida, né? Que parece assim, que foi uma força divina que colocou a gente ali naquele momento para, né? Para se É, conhecer, porque é muito difícil, gente, encontrar alguém disposto. Então, novamente aqui eu agradeço por ter topado, por ter se juntado a mim nessa empreitada. E é isso. Vamos fazer depois outros bate-papos. E vamos. sigam lá, ela no Ajude a Palestina. O meu perfil era chamado Palestina Livre Já, mas agora eu estou mudando para Valéria Ferreira Jornalismo, lá no Instagram. E aqui no YouTube também, tá bom, gente? Então, gente, beijo. Boa noite. Tchauzinho a Tchau, todos, Gil. boa noite. Tchau.